Você sabe que existe algo maior para a sua vida, mas por algum motivo você nunca se sente realmente preparado para viver esse novo nível? É como se o potencial estivesse dentro de você, mas a confiança ainda não estivesse. Talvez você olhe para outras pessoas avançando, crescendo, conquistando e pense: por que a vida delas parece evoluir mais rápido que a minha? E o mais frustrante é que não é falta de vontade, não é falta de fé e muitas vezes nem falta de esforço. Mas existe um detalhe que muitos ou quase ninguém percebe. A maioria das pessoas deseja prosperar, mas poucas estão verdadeiramente preparadas para prosperar. E exatamente aqui, nesse ponto que Êxodo 35 revela algo profundo. Existe um princípio que transforma pessoas comuns em pessoas disciplinadas, confiáveis e prontas para viver um novo nível de vida. Um padrão que explica por que algumas pessoas evoluem rapidamente enquanto outras permanecem presas ao passado. E quando entendemos esse princípio, começamos a perceber que prosperidade não começa no dinheiro, mas começa na preparação. Para entender o poder desse princípio, precisamos olhar para o momento em que Êxodo 35 acontece. O povo de Israel havia acabado de cometer um dos maiores erros da sua história, o episódio do bezerro de ouro. Eles haviam saído do Egito, experimentado milagres, visto o poder de Deus, mas ainda não estavam preparados mentalmente e espiritualmente para o novo nível de vida que Deus queria entregar. Eles tinham liberdade, mas ainda não tinham maturidade. E é exatamente nesse ponto que Deus inicia um novo processo. Em Êxodo 35, Deus não está apenas dando ordens. Ele está formando um povo preparado para construir algo sagrado. O texto mostra um ambiente marcado por organização, disposição voluntária, responsabilidade e disciplina coletiva. Cada pessoa decidiu contribuir o que tinha. Cada pessoa assumiu seu papel, cada pessoa entendeu que fazia parte de algo maior. Porque Deus não apenas liberta pessoas, mas Ele prepara pessoas para um novo nível. E o nível que Deus tem para alguém sempre exige uma nova mentalidade. Aqui está o princípio central que Êxodo 35 revela. Pessoas preparadas são pessoas disponíveis, disciplinadas e comprometidas com um propósito maior do que elas mesmas. O texto mostra algo poderoso. Cada pessoa ofereceu voluntariamente o melhor que tinha. Alguns trouxeram ouro, outros prata, outros habilidades, outros trabalho. Não era uma obrigação, era uma consciência de propósito. Eles entenderam que estavam participando da construção de algo sagrado, algo que representava a presença de Deus no meio do povo. Isso revela um padrão espiritual muito claro. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus forma pessoas confiáveis. Prosperidade bíblica não começa com recursos externos, começa com preparo interno. Porque quando a mentalidade muda, o nível de vida também muda. Porque algumas pessoas evoluem tão rápido, enquanto outras parecem estar sempre no mesmo lugar.
A resposta está em um padrão que Êxodo 35 revela com muita clareza. Algumas pessoas vivem esperando a oportunidade perfeita, esperando o reconhecimento, esperando que algo mude externamente. Mas outras pessoas decidem se preparar antes da oportunidade chegar. Em Êxodo 35, vemos pessoas que já estavam prontas para contribuir, elas desenvolveram habilidades, assumiram responsabilidades, se posicionaram com maturidade. Quando surgiu a oportunidade de construir algo maior, elas não precisavam ou não precisaram correr atrás do preparo, elas já estavam prontas. Aqui está o princípio. O novo nível exige sempre uma nova mentalidade. Porque a oportunidade pode até aparecer para muitos, mas ela permanece apenas com quem está preparado para sustentá-la. Outro padrão que Êxodo 35 revela é a preparação para a confiança. As pessoas escolhidas para construir o tabernáculo não foram escolhidas por acaso. Elas eram confiáveis e a confiança nasceu do preparo. Deus confiou tarefas importantes a pessoas que demonstraram responsabilidade, dedicação e compromisso com a excelência. Isso nos ensina algo profundo. Prosperidade não depende apenas de oportunidade, também depende de confiança. Confiança espiritual, ser fiel no que Deus coloca em nossas mãos, confiança profissional, cumprir o que prometemos, confiança pessoal, desenvolver disciplina mesmo quando ninguém está vendo. Quem não se prepara vive inseguro, sempre duvida de si mesmo, sempre sente que ainda não está pronto. Mas quando existe preparação, a confiança cresce e novas oportunidades começam a aparecer. Em Êxodo 35 também vemos que disciplina não é apenas um esforço humano. Disciplina é um princípio espiritual. O texto mostra um ambiente de organização, de ordem e de responsabilidade coletiva. O texto mostra que cada pessoa sabia o que deveria fazer. Cada pessoa cumpria a sua parte. Havia comprometimento com a excelência. Isso nos ensina que pessoas preparadas não vivem apenas de motivação, também vivem de constância. Pessoas disciplinadas terminam o que começam, honram compromissos mesmo quando é difícil, continuam mesmo quando não há aplausos, constroem consistência ao longo do tempo. E aqui está algo importante. Prosperidade sem disciplina não se sustenta. Porque o que leva uma pessoa a um novo nível é o mesmo que mantém essa pessoa lá. Disciplina é a ponte entre o potencial e a realização. Existe um erro muito comum que mantém muitas pessoas presas ao passado. Muitos desejam prosperar, querem viver um novo nível, querem mudanças reais na vida, mas não querem passar pelo processo de preparação. Em Êxodo 35, o povo só começou a viver uma nova fase depois que mudou de postura. Eles deixaram para trás a mentalidade antiga e assumiram responsabilidade pelo futuro que Deus estava construindo diante deles. O erro que impede muitos de avançar é simples: esperar resultados diferentes mantendo os mesmos hábitos. Querer uma vida nova, mas continuar com as mesmas decisões. Querer crescimento, mas evitar disciplina. Querer prosperidade, mas resistir ao processo de amadurecimento. Existe um padrão espiritual aqui. Deus muda níveis quando a mentalidade muda.
porque o futuro que você deseja exige uma versão sua que talvez ainda precisa ser formada. Quando observamos Êxodo 35 com atenção, percebemos que existe um padrão claro de prosperidade bíblica. Primeiro, vemos consciência de propósito. As pessoas entendiam que estavam participando de algo maior do que interesses pessoais. Depois vemos disposição voluntária. Ninguém foi forçado. Cada pessoa decidiu contribuir com o melhor que tinha. Também vemos desenvolvimento de habilidades. Alguns trabalhavam com ouro, outros com tecidos, outros com técnicas específicas. Cada talento foi aprimorado e colocado em prática. Outro ponto evidente é o compromisso com excelência. Eles não fizeram de qualquer forma, eles fizeram da melhor forma possível. E por fim, vemos a contribuição para algo maior do que si mesmo. O foco não era apenas o benefício pessoal, era a construção coletiva. Aqui está a chave. Prosperidade não começa no dinheiro, começa na mentalidade. Porque quando a mentalidade é alinhada com propósito, com disciplina e contribuição, os resultados se tornam consequência. Agora a pergunta mais importante é: como aplicar esse princípio na prática? Êxodo 35 nos mostra que a preparação começa antes da oportunidade aparecer. Então a primeira aplicação é se preparar antes do próximo nível chegar. Muitas pessoas querem uma oportunidade maior, mas não estão se tornando a pessoa capaz de sustentar essa oportunidade. Então é preciso começar hoje a desenvolver a mentalidade que o nosso futuro exige. Segunda aplicação: desenvolver disciplina diária. Pequenas decisões repetidas todos os dias constroem confiança, maturidade e crescimento consistente. Disciplina é o que transforma a intenção em resultado. E a terceira aplicação: construir algo que tenha propósito. Quando nossa vida está conectada a algo maior do que interesses imediatos, nossa motivação se fortalece e nossa visão também se amplia. E aqui fica uma pergunta para reflexão. Em qual área da sua vida você precisa se preparar melhor hoje? Para estar pronto para o nível que você deseja viver amanhã. Existe algo muito poderoso em Êxodo 35 que não podemos ignorar. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis e preparadas. Pessoas comuns participaram da construção de algo extraordinário, não porque eram especiais, mas porque decidiram viver com propósito. Elas entenderam que o nível de vida que desejavam exigia um novo nível de mentalidade. Talvez o que está faltando hoje não seja mais oportunidade, mas mais preparação. Porque quando a pessoa certa se encontra com o momento certo, o extraordinário começa a acontecer. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez, escreva nos comentários: eu escolho me preparar. Se você deseja prosperar com propósito, crescer com sabedoria e viver um novo nível de vida, não deixe de se inscrever aqui no canal. No próximo vídeo, você vai descobrir o hábito que fortalece a disciplina e acelera resultados de forma consistente. O próximo nível não começa fora, começa dentro. Se você quer prosperar com propósito, comece hoje se tornando a pessoa que está pronta para o próximo nível. Porque o nível que você deseja viver amanhã começa com as decisões que você toma hoje. Deus não apenas entrega promessas, Ele prepara pessoas para sustentar essas promessas. Escolha desenvolver disciplina, escolha crescer com maturidade, escolha viver com propósito.
O próximo nível não é apenas um lugar, é uma versão sua que está sendo construída agora. Se esse vídeo fez sentido para você, ative o sininho, compartilhe com alguém porque no próximo vídeo, baseado em Êxodo 36, vamos aprender o hábito que fortalece a disciplina e acelera resultados de forma consistente. Existe um padrão espiritual que transforma esforço em progresso real. E entender esse hábito pode mudar completamente a forma como a gente constrói nosso futuro. Então não perca, eu te espero no próximo vídeo. Até lá.